Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões referentes ao meu último vídeo sobre a briga entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o mega empresário Elon Musk, que fez graves denúncias ao Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a uma interferência indevida e ilegal na liberdade de expressão das redes sociais. Evidentemente que eu não vou me delongar muito sobre esse assunto, porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar no vídeo anterior, mas sim queria abordar principalmente os comentários de certos bolsonaristas que ficaram profundamente ofendidinhos, porque eu afirmei nesse vídeo que para que nós chegássemos a esse estado de coisas de um Supremo cada vez mais arbitrário e cada vez mais à margem da lei, o Bolsonaro e a direita brasileira tiveram uma grande responsabilidade nisso. Em que ponto eles tiveram essa responsabilidade? Primeiro que no governo Bolsonaro houve inúmeras situações em que a direita poderia coibir os abusos do Supremo Tribunal Federal. O primeiro caso foi a CPI da Lava Toga, que foi boicotada nada menos pelo senhor Flávio Bolsonaro, que tinha algumas pendengas legais bastante suspeitas e que envolviam evidentemente os julgados do Supremo Tribunal Federal e até mesmo do Superior Tribunal de Justiça, e que em troca do boicote da Lava Toga, ele teve seus casos, por assim dizer, abafados. Essa que é a grande verdade, e isso aí é uma coisa factual, isso é uma coisa que é pública, só vocês investigarem. O segundo ponto foi a articulação que o próprio governo Bolsonaro fez para destruir a Lava Jato. E isso nomeando um petista para a Procuradoria-Geral da República, o senhor Augusto Aras, ou então vetando leis que proibiam decisões monocráticas dos ministros do Supremo, e assim sucessivamente, sem prejuízo do fato de que essa mesma direita criou um dos sistemas de desinformação e de mentiras mais sórdidos que o Brasil já assistiu. Olha que eu já acompanhei muitas mentiras da esquerda, muitas falcatruas, muitas fake news, etc. Mas a direita brasileira conseguiu extrapolar de uma forma que chega às raias do absurdo e do patológico. Em outras palavras, as milícias digitais, os elementos de desinformação dos formadores de opinião, entre outras coisas, deram toda a munição necessária para que o Supremo tivesse um pretexto para, entre aspas, defender a democracia e blá blá blá. Quer dizer, eu denunciei a cumplicidade da direita em torno disso. E claro, apareceram alguns assanhadinhos, alguns ofendidinhos, que não gostaram de tocar no seu bezerrinho de ouro. O Bolsonaro é um bezerrinho de ouro para certas pessoas. Mesmo que ele tenha simplesmente entregue tudo que esse pessoal queria. E muito mais. Eu gostaria, inclusive, de compartilhar com vocês alguns comentários que fizeram a mim, por conta desse tipo de fanatismo ideológico. Vejamos. Teve um sujeito que se identifica como ISIM, YSYM. Percebam que muitas dessas pessoas agem no anonimato. Eles não têm coragem de botar a cara para bater. Sabe-se lá por quê, mas enfim, vamos lá. Defenda a igreja dos hereges, cara, e só. Tua interpretação sobre política é comparada à dos mais neo-escrotos pentecostais por aí, irmão. Primeiramente, meu amigo, eu não sou seu irmão. Sabe por quê? Porque eu não sou irmão de gente que fica me atacando no anonimato. Já começa por aí. Segundo ponto. Eu acho muito interessante certos indivíduos do nada aparecerem querendo me ensinar o que eu devo falar. Cara, eu não sou bolsonarista, não sou petista para ser domesticado por qualquer filho da puta. Tá bom? Se eu quisesse me autodomesticar por essas pessoas, você pode ter certeza, eu estaria numa vida muito boa. Como muitos bolsonaristas aí, com muitos formadores de opinião bolsonaristas ganharam muito dinheiro com esse tipo de falcatrua. Mas não é o meu caso. Graças a Deus eu guardo a minha consciência tranquila de sempre buscar a verdade. Doa quem doer.
Então não me vem agora ensinar política. Porque se você quer me ensinar política, então fale. Defenda seus pontos de vista. Não fique falando pelos cotovelos, porque fica feio para um homem como você. Ah, não sei o que, eu pareço um neo-escroto pentecostal. Neo-escroto pentecostal é quem fica, por exemplo, ungindo o pé do Bolsonaro e lambendo o pé do Bolsonaro, como de fato nós vimos no último vídeo. Um pessoal lá idolatrando o Bolsonaro para ser presidente da República. Isso, sim, é o neo-escroto pentecostal que você defende, cara. Que você choraminga. Pressupondo que o único elemento de maldade humana é o PT. Quando, na verdade, existe uma mentira essencial da direita brasileira. Que, na verdade, ela não é necessariamente oposição. Ela é cúmplice desse mesmo sistema que ela diz combater. Porque ela é também beneficiária em algum ponto. Então, esse pessoal quer simplesmente nos ensinar política. Mas, na prática, quando nós expomos os fatos, e os fatos são evidentes demais para serem negados, então resta falar pelos cotovelos. Resta simplesmente chiar e querer não somente meditar o que eu devo falar, o que eles acham que é mais factível que eu fale, quando aquilo que os desagradam, aí eles ficam chorosos, sabe? Ficam todos assim, com aquela frescura, com aquela baboseira de mulher ofendida, sabe? Mas enfim, vamos lá. Tem outro aqui, um tal de Paulo AP Júnior. Pode ser Paulo Aparecido, não sei o que é. Sua análise política anti-bolsonarista é tipo a velocidade do Rubens Barrichello em interpretar a realidade. O mais interessante é que ele tem uma frase dizendo que chamá-lo de bolsonarista é algo da mídia de esquerda. Só que, meu amigo, você está dizendo que eu sou anti-bolsonarista. Então, segundo essa pressuposição lógica, se eu sou anti-bolsonarista, logo você se considera bolsonarista. Logo, também, isso não é uma criação da imprensa, é como você se vê. Observe o caráter ilógico do seu argumento. Mas o que não é ilógico no argumento de vocês bolsonaristas? Enquanto vocês sustentarem inúmeras mentiras para negar a realidade, e enquanto a direita, propriamente dita, for refém desse tipo de pensamento, eu digo, nós não teremos oposição no Brasil. Nós não teremos. E é interessante, esse pessoal sempre fala assim, a sua análise política anti-bolsonarista. Cara, sinceramente, foda-se, dane-se. Se você acha que é anti-bolsonarista, se os fatos são anti-bolsonaristas, paciência, engula. Engula, porque você é um babaca. Você não consegue ver a realidade objetiva e, a partir da realidade objetiva, extrair a verdade. Você simplesmente está preocupado com uma defesa de uma facção política, tal como fosse, sei lá, a disputa do Fla-Flu ou do Repá, do Remo Paysandu, do Flamengo e do Fluminense. É assim que você vê a política. Você não vê a política dentro dos agentes e dentro do que eles agem de fato. Eu acho muito interessante que esse culto do Bolsonaro não é pelo que ele fez, é pelo que ele diz ser. E a gente observa que existe um abismo muito profundo entre o que ele é de fato, o que ele realizou a favor do PT e aquilo que ele diz ser, que é, nós somos contra o comunismo, contra a esquerda. Porra nenhuma, nunca foram contra nada. Pelo contrário, entregaram tudo que a esquerda queria. A esquerda morta, enterrada, foi ressuscitada pelo bolsonarismo. Simples assim. E aí esse cara acrescenta mais bobagens ao discurso dele. Sem Bolsonaro no jogo, quem aguentaria a pancadaria que ele suportou? Ah, coitado, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existe esse tipo de raciocínio tortuoso de que se o Bolsonaro levou uma facada, se o Bolsonaro era saco de pancada da esquerda, logo ele está redimido do pecado original e redimido das canalices que ele fez. E eu pergunto uma coisa, se ele levou tanta pancada assim, no entanto, meu filho, o que ele fez, não somente dentro da direita, mas contra o próprio país, foi muito pior. Ele foi um desastre para o país. Ele é um desastre moral, ele é um desastre psicológico, ele é um desastre intelectual, ele é simplesmente a representação da falência moral de um país. E eu digo isso com a santa paz de consciência, conversando com pessoas que outrora eram minhas amigas e que hoje estão abestalhadas, idiotizadas, não conseguem ver um palmo diante do nariz, por conta de uma lavagem cerebral que nós vemos num sistema bizarro de desinformação em massa.
Aí ele acrescenta: conheço uns 100 políticos brasileiros mais capazes do que ele, mas que pediram arrego muito antes que ele. Meu filho, deixa eu fazer uma seguinte comparação. Em 2019, o Bolsonaro tinha maioria no Congresso, o Bolsonaro tinha 80% de aprovação, o Bolsonaro conseguiu praticamente neutralizar a oposição de esquerda, havia um protagonismo total da direita e as redes sociais eram praticamente quase todas de direita. Não havia espaço para a esquerda. E ele conseguiu jogar tudo isso na lata do lixo. Como é que você diz que ele não pediu arrego, seu idiota? O sujeito causou um racha no PSL. O sujeito brigou com o Senado na figura do Rodrigo Maia. Ficava xingando o Rodrigo Maia e fazendo jogo duplo com o cara. Ele conseguiu criar crise sobre crise dentro do próprio governo dele. O sujeito é tão desequilibrado, mas tão desequilibrado. O governo dele era tão louco, mas tão louco, que as crises vinham do próprio governo. Não havia oposição. Não havia oposição. Havia tão somente um centrão acuado. E não me vem dizer que ele não conseguiu governar. Não, mentira, mentira. Mentira. Boa parte da cúpula do PT, boa parte da cúpula do Centrão estava na cadeia. E quando não estava na cadeia, estava com medo de ir para a cadeia por causa da Lava Jato. E quem destruiu a Lava Jato? Bolsonaro. Quem destruiu a CPI da Lava Toga? Bolsonaro. Quem foi que destruiu a possibilidade de coibir as decisões monocráticas do Juiz Supremo? Bolsonaro. Tudo ele entregou. Como é que você diz que ele não arregou, meu filho? A diferença é só uma. Ele finge que não arrega, mas ele dá tudo. É um sujeito que faz um discurso contra Alexandre de Moraes e no dia seguinte está beijando a mão do Michel Temer para pedir desculpa ao ministro. É esse tipo de gente que vocês defendem. É um sujeito que fica insuflando a população a revolta nos quartéis e quando acaba o mandato de presidente da República, ele foge do país com medo de ser preso. Esse tipo de gente que você diz que nunca arregou, ele arregou sempre, meu filho. Como é que você é tão burro a esse nível? Como é que você é tão estúpido a esse nível de não perceber que ele entregou tudo que o estabelecimento queria? Só que o Bolsonaro ele pode se arrogar de entregar tudo, dando uma de virgem que não foi deflorada. Teve aquele palhaço daquele tal do Adrilles dizendo que o Bolsonaro era uma virgem com o ímã intacto. Aí podemos até concordar com o Adrilles. Realmente, o ímã era intacto. Agora vê o esfíncter dele. Aí é outra história. É aquela virgem que finge virgindade fazendo sexo por outros orifícios. Eu acho que é mais ou menos esse exemplo do Bolsonaro. O Bolsonaro ele finge. Ele fabricou uma imagem que é uma fraude. Aliás, quase toda essa direita é uma fraude. Porque são pessoas apenas preocupadas com carguinho, com sinecura, como de fato o Centrão pensaria. Tanto é verdade que hoje a direita brasileira está na mão de quem? Está na mão do Bolsonaro? Está prestes a ser preso, está caladinho na dele, né? Vendendo perfumezinho e muita idiota pagando. Isso sem prejuízo dos 17 milhões de pix que deram para esse cara. Quem é que está mandando na direita brasileira hoje com um partido chamado Liberal? O senhor Valdemar da Costa Neto, que era o mensaleiro. Esse é o destino final de vocês. E você, tapado, fica lá no WhatsApp acreditando nessas baboseiras que você lê dos bolsonaristas. O bolsonarismo é estelionato mesmo, tem que ser dito isso. É fraude sobre fraude. É invencionice sobre invencionice. No fundo, nós tínhamos um movimento legítimo, um movimento que surgiu de vários componentes sociais. E tem uma reflexão que eu vi de um sujeito que muita gente não gosta, mas eu tenho que realmente concordar com ele, que é o Renan dos Santos, do MBL. Ele falou que quando a direita de 2014, 2016 conseguiu derrubar Dilma, conseguiu muitos projetos políticos realmente importantes, quando a direita estava desvinculada do bolsonarismo, era só vitória. Era vitória sobre vitória. Por quê? Porque a classe política estava amedrontada com esse movimento. Aí vem esse sujeito que você diz que levou pancadaria, que é o Bolsonaro, sequestra o movimento e destrói o movimento para voltar tudo como dantes, com a volta do PT, o partido que estava morto em 2019. É isso que aconteceu, seu paspalho. Não é evidente isso demais? Refuta os fatos.
refuta o que eu falei aqui. Eu desafio qualquer bolsonarista que refute isso. E não me venha dizer que isso é invencionista, que isso é criação da mídia, que é criação da esquerda, do MBL. Não, não é invenção do MBL, não é invenção da esquerda, não é nada. Vocês é que inventam mentiras para se perpetuarem no poder. Antes desses paspalhos bolsonaristas quererem me ensinar sobre política, dizendo que eu falo isso, aquilo, que eu sou cópia do MBL ou coisa parecida, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acompanho o movimento da direita, ou pelo menos de uma formação de uma direita, há mais ou menos 20 anos. 20 anos. E eu dei parte do meu tempo, e até parte da minha vida, para a construção de um projeto que fosse contrário à esquerda. Claro que nesse interregno eu fiz várias mudanças de pensamento, várias mudanças no que diz respeito da análise política e até mesmo do ponto de vista ideológico. Digamos que eu comecei como um liberal conservador e hoje eu sou um católico. E eu posso dizer, esse projeto que surgiu há mais ou menos 20 anos e que custou tempo, custou paciência da gente, foi destruído em 4 anos. Foi destruído através de um sujeito que sequestrou um movimento legítimo, porque isso envolvia também outros aspectos que foram assimilados, como a questão da moralização da política, vide o caso da Lava Jato, e ele destruiu tudo para que voltássemos a estaca zero. Hoje, basicamente, voltamos a 2014, em tudo. Voltamos a 2014, seu imbecil. A Dilma caiu em 2016. Depois tivemos um interregno em que a esquerda começou a encolher de tal forma que em 2019 praticamente ela estava derrotada, quase que extinta. E hoje ela voltou ao poder. Toda a canalice voltou ao poder. Valdemar da Costa Neto é a oposição que vocês aplaudem, que vocês dizem que é um patriota conservador. É isso! Seu babaca, seu retardado, seu estúpido. Quem é você para me ensinar alguma coisa? Vocês tiveram cumplicidade em arruinar um movimento legítimo, que tinha inúmeras falhas, evidentemente, e que mostrou falhas gravíssimas. Por quê? Porque não soube lidar com o poder, porque não soube lidar com os próprios erros. Eu conheço muitas pessoas que eram até então minhas amigas que pensam como seita. E infelizmente a gente pode fazer uma reconsideração de que havia muitos defeitos por conta também no que foi talvez um dos seus maiores ideólogos da direita brasileira, foi o Olavo de Carvalho. Só que o Olavo de Carvalho era uma pessoa que veio de seita e queria transformar a direita numa seita. E por isso deu muito, muito, muito errado. E eu digo, sob determinados aspectos, não todos, evidentemente, mas sob determinados aspectos, essa direita seita deu errado, graças a Deus. Porque eu posso dizer que eu tenho uma tendência mais à direita, se é que podemos dizer assim. Eu mesmo não gosto desse termo, porque não me identifico com o liberalismo, não me identifico nem mesmo com o conservadorismo, mas eu posso dizer que pelo menos eu tenho um cérebro, eu tenho uma alma imortal, eu tenho uma espinha dorsal e um sistema nervoso, e eu, graças a Deus, honro tudo aquilo que Deus me deu para usar o juízo. E vocês não fazem isso. A única coisa que vocês fazem é escrever tirinhas nos meus vídeos, choramingando, sabe? Como se fosse aquelas vadiazinhas, sabe? Que foram rejeitadas pela amante, sabe? Parece isso mesmo. Mas vamos lá, besterol. Aí aqui, ó, aqui. Não se trata dele ter sido fraco para ter tomado melhores decisões. Ele aguentou o que poucos aguentariam. Para com isso, meu filho. Como aguentou se ele entregou tudo? Ele entregou tudo, meu filho. Ele tinha facas na mão. Quem diz isso, de fato, está certo. Ele tinha tudo para fazer um grande governo. Não fez. Não fez porque é um inepto, é um estúpido, é um cretino, é uma pessoa desprovida de caráter, que não tem lealdade nem mesmo com seus pares. Qualquer pessoa próxima do bolsonarismo vai dizer isso, meu filho. Não esses paspalhos aí que são militantes, que você foi lá bater na porta de quartel e o quartel cagando pra você. Não, meu filho.
Infelizmente, o movimento que era legítimo foi sequestrado por um sujeito que estava muito aquém daquilo que de fato merecíamos. Vamos lá. Você é sensacional, meu caro. Te acompanho com gosto. Foda-se, eu tô cagando pra você. Mas, às vezes, temos que deixar o ego um pouco de lado. Porra! Ego? Como ego, porra? Eu tô falando de fatos, meu filho. Ego é você. Você ficou choramingando porque você tem paixãozinha por político de estimação, por safadinho de estimação. Aí você ficou mordido aí. Ora, como você mesmo fez quando teve que reconhecer que até o Cogos foi muito melhor do que a Adriles naquele show de bizarrice. Na cabeça desse idiota, parte da pressuposição de que nós temos que tomar partido de facções e não de verdades. Por exemplo, se o Cogos falar que o sol nasce às 6 horas da manhã e o Adriles negar, eu não vou deixar de dar razão ao Cogos porque é o Cogos. Mas você faz isso, cara. O problema está com você e você nem se apercebe no seu próprio discurso. Tamanha confusão mental que você mesmo revela. E depois você quer me ensinar política? Ah, vá pra puta que pariu, meu filho. Ah, vai se fuder, cara. Um outro cara aqui, BPLTY2MD. Quer dizer, outro cara aqui com identificação anônima, escrevendo besteira. Um certo conde escondido debaixo da cama com medo do vírus na pandemia. Cara, uma pandemia que matou 700 mil pessoas dá medo mesmo. Eu vi dezenas de pessoas morrerem, conhecidas. Agora, se você encheu a bunda de cloroquina e acreditou que foi curado, tudo bem. Eu não vou discutir dogmas de fé com você, tá bom? Obeso, sedentário e vítima provável. E culpável por isso, já que até o Faustão e Joyce Hasselman emagreceram. Cara, você acha mesmo que você me ofende com isso? Você é tão babaca esse nível, cara? Falar se eu sou obeso. Cara, se eu fosse obeso, se eu fosse magro, se eu fosse baixinho, se eu fosse alto, isso não faz diferença para o debate público. Salvo para você que parece ser um cara muito fresco, porque é muita frescura esse tipo de comentário. Mas o que isso faz diferença? Que diferença faz você me chamar de feio, gordo, usa óculos, etc. Com certeza o Bolsonaro você acha lindinho, só falta beijar a bunda dele, beijar os pés dele lá, o ungido, né? Agora ungir os pés do Bolsonaro para ver se ele volta a presidente da República, um bando de idólatra vagabundo. Você tá nesse mesmo nível, mas vamos lá. Eu não vou nem discutir esse comentário porque ele é ridículo, mostra simplesmente a baixeza do seu caráter, mas vamos lá. Resultado, amedrontado, perdendo de vista o sentido do martírio, defendeu aqueles que em breve o caçarão impiedosamente. Quem tá falando de martírio aqui, cara? Você acha mesmo que o Bolsonaro, que entregou você de bandeja, entregou o país de bandeja para o PT, é um martirizado? É isso? Você tá comparando agora isso? E quem disse que eu defendi a esquerda, defendi o PT? Quem defendeu o PT foi o teu amiguinho Bolsonaro. Foi ele que deu tudo que o PT queria, cara. Você me acusa naquilo que você defende. Vamos lá. Fazendo uma comparação ao idiota. 2019, Bolsonaro no poder, maioria de um congresso, controle da mídia, praticamente a internet toda de direita, a esquerda levar a porrada de todo mundo, o PT morto, enterrado, seus líderes presos, e 4 anos depois, esse pessoal tá no poder. Não é muito estranho isso não, cara? No mínimo, um presidente da República que pede uma eleição como essa tem atestado de incompetência. E não me venha com esse papo de fraude eleitoral. Porque vocês não me explicam como a fraude eleitoral elegeu uma bancada do PL bolsonarista. Vocês não vão explicar, por exemplo, que o Bolsonaro foi beneficiado por esse mesmo pleito eleitoral que o elegeu em 2018. Mas vocês vivem e respiram a mentira que vocês criam. O que eu posso fazer? Vocês acreditam na mentira. E vocês gostam muito de misturar certos conceitos que são sagrados para coisas que são vulgares. Martírio de quê, meu filho? Martírio de quê? Eu estou defendendo Alexandre de Moraes aqui? Eu estou defendendo as investidas do PT? Ou eu estou denunciando justamente uma cumplicidade da oposição com a situação? Porque veja, quem foi que apoiou o advogado do Lula para o ministro Supremo? Foram vocês. E aí eu sou petista e eu não estou dando conta do martírio. Vocês, enquanto estavam nos quartéis, o pessoal bolsonarista estava votando junto com o PT para aumentar gasto público de empresa estatal e modificar a lei das estatais para colocar o quê? Os apaniguados do PT em cargos públicos. Vocês votaram a favor.
Vocês entregaram tudo para esses caras e depois você fica com essa mania de santarrão. Mas é aquela história, a mania de santarrão é quando vocês são criticados. Aí vocês vestem a capa de oposição, quando na verdade vocês entregam tudo que o PT quer. Inclusive com relação ao Flávio Dino. A justificativa de vocês para apoiar o Zanin era simplesmente evitar que o Flávio Dino tomasse poder. Vocês conseguiram dar de mão beijada 2 cargos de ministro supremo para a oposição, para gente que é ativista de fato. Não esses 2 Zé Ninguéms que vocês nomearam, o tal do Mendonça e o Marques. São pessoas que sinceramente não fazem a menor diferença do ponto de vista político. Não tem articulação alguma. Um deles, inclusive, facilitou a liberação do Lula e vocês estavam festejando isso. Ah, nós vamos ganhar as eleições. Quando, na verdade, no início do governo de vocês, ele estava preso. Olha só, cara. Aí, quer dizer, o petista sou eu. Não, cara, petista é você. Só que você é o petista verde e amarelo, porque você tem a mesma psicologia do militante do PT. Quando se chega por um militante petista falando mal do Lula, cara, é falar mal de Deus. Para um religioso, evidentemente. O mesmo se aplica ao Bolsonaro. Vejam, por exemplo, uma coisa que eu observo quando o MBL fica tirando sarro daqueles esquerdistas mais burros, por assim dizer. E aí o esquerdista burro começa a falar: olha, eu sou contra a agressão à mulher, eu sou contra xingar homossexuais, etc. Aí quando mostram o Lula tirando sarro de homossexual ou tirando sarro, sei lá, de mulher LGBT, esse tipo de coisa, não é bem assim, não. Aí relativiza. É a mesma coisa com o Bolsonaro. Vocês têm o mesmo traço psicológico. No fundo, vocês são parecidos. Apenas a capa é que é diferente. E quando é interessante para essa dita oposição e situação, eles votam conjuntamente pelos mesmos interesses. Eu não estou dizendo necessariamente que o PT e os bolsonaristas não tenham divergências. Não estou dizendo isso. Eles têm divergências. Mas, no final das contas, dentro dessas divergências aparentes, existe sempre a preservação do status quo de certos, digamos assim, de certas questões escusas pelos quais eles adoram, que é cargo, dinheiro, dentre outras coisas, poder e assim sucessivamente. Vamos lá, besteira. Os tímidos herdarão o reino dos céus? É interessante porque o Bolsonaro entregou tudo o que o PT queria e você é bastante tímido. Você está caladinho aí. Eu diria mais, você não é somente tímido, você é covarde também. Sabe por quê? Porque você não tomou a postura necessária quando o erro estava acontecendo. Então não me vem falar com essa história de martírio, essa história de timidez, querendo apelar ao sentido da justiça, quando na verdade você foi um pilantra, você foi um cúmplice dessa safadeza toda. Seu texto é cínico, para dizer o mínimo. É cínico. Resta saber se você vai realmente herdar os reinos dos céus com essa hipocrisia aqui. Vamos lá. Para não ter de encarar essa verdade amarga, precisa imitar lorotas como a de que Bolsonaro faria uma ditadura pior do que a do STF. Eu digo que você já não é cínico, você é um filho da puta mesmo. Primeiro porque essa versão é comprovada pela Polícia Federal. Simples assim. A Polícia Federal tem depoimentos, a Polícia Federal tem documentos, a Polícia Federal interceptou celulares, interceptou tudo. Reconstruiu toda a trama da tentativa de golpe de Estado. Reconstruiu. Tudo que você tem a dizer é de que aquilo que foi investigado, aquilo que foi documentado, aquilo que foi testemunhado é lorota. A única verdade, evidentemente, é as mentiras que você repete do bolsonarismo. Então você está dizendo que a minuta do golpe que foi encontrado na casa de um secretário lá de segurança pública, e detalhe, a outra minuta também foi encontrada, os caras não sabem nem fazer um golpe de Estado de Direito, né, com a ideia de um Estado de defesa. E você sabe o que é um Estado de defesa? E você sabe para quem estava sendo direcionado o Estado de defesa? Você sabe o que é um Estado de defesa, pelo menos? É interessante como vocês mentem, como você é um canalha. Porque você está negando um fato que é documentado. E dizendo que quando nós falamos a verdade, nós falamos lorotas. Como é que eu posso levar a sério um homem como você? Sim, safadinho. Quando você estava lá na frente do quartel junto com aquelas tiazinhas loucas do Zap e os tiozões,
exigindo intervenção militar, na prática você estava pedindo uma ditadura sim. E você de fato esperava que o Bolsonaro tomasse alguma medida nesse sentido. É tão documentado isso, mas tão documentado, tão óbvio isso, que para você negar a realidade, realmente você é uma pessoa ou muito doente mental ou muito mau caráter. Aí aqui, olha só. Aí ele bota assim: sim, Felipe Martins e Alan dos Santos iriam, a mando de Olavo de Carvalho, fazer busca e apreensão na casa do conde porque ele ousa defender a igreja, como Felipe, Alan e Olavo. Eu não entendi essa lógica. Primeiro, o Olavo de Carvalho já está morto. Segundo, o senhor Alan dos Santos e muitos outros participavam de uma articulação de difamação sistemática de qualquer crítico do governo Bolsonaro, inclusive a mim. Viu, seu palhaço? Você não sabe disso, mas eu sei. O senhor Alan dos Santos e muitos membros da direita brasileira difamaram a minha pessoa. Espalharam muitas mentiras sobre minha pessoa, sobre minha reputação. Como de fato era o que ele fazia. Como ele fez na época da pandemia, querendo insuflar a população contra os governadores. Quando ele insuflava aqueles pobres coitados lá dos quartéis para quê? Para um golpe de Estado. Isso está fartamente documentado. Se você quiser mentir, se você quiser realmente reescrever a história, é problema seu, mas a história está aí, pública, e aqueles que querem ver a verdade sabem que sim, vocês quiseram um golpe de Estado. E que Bolsonaro só não está preso por uma questão de mera conveniência do sistema, porque ele solto, por incrível que pareça, é até benéfico, uma vez que ele encarna essa direita que é muito bafafá, mas na prática é inoperante, já entregou tudo, já entregou os anéis para não perder os dedos, já entregou a população de bandeja para não perder o que? As sinecuras e as mamatas. É isso que está acontecendo. Aí você vem agora dizer que o Felipe Martins, que participou da articulação do golpe, o senhor Alan dos Santos, que é um espalhador de mentiras, e o Olavo de Carvalho, que tem uma participação intelectual no gabinete do ódio, você está dizendo que esse pessoal, se tivesse o poder na mão, não faria coisas absurdas. Ué, as documentações estão aí, meu filho. Se você quiser negar o que a Polícia Federal já descobriu, vá lá na Polícia Federal, banque o advogado do Bolsonaro e tente negar tudo. Tente refutar a Polícia Federal. A Polícia Federal descobriu tudo. Mas se você quiser fazer que nem o petista afirmando que a Lava Jato é uma conspiração da CIA, tudo bem, fica à vontade. Vamos lá, outras besteiras. Ah, ele respondeu. Olha só, cara, é de uma patifaria e de um cinismo que a gente percebe assim que parece que é uma patologia, sabe? Defender a liberdade, que inclusive é pré-condição para a fé, é defender a causa da igreja. Defender a liberdade quando ela está alinhada à verdade, quando ela está alinhada ao bem, está alinhada ao belo. Não para mentir, não para trapacear, não para enganar a opinião pública, não para ficar insuflando coitadas, pobres coitados na frente dos quartéis, não para ficar espalhando fake news para criar uma atmosfera de rebelião, de conflito, de dissídio, dentre outras coisas. Você prega a liberdade para fazer o mal. Você não é católico, você é um... Eu não digo nem que você é um liberal, porque eu conheço liberais pelo menos honestos. Você é simplesmente um canalha, você pregando isso. Como é que é defender a liberdade e bater na porta dos quartéis pedindo estado de sítio e estado de defesa? Leia o que significa estado de sítio e estado de defesa. É revogação de liberdades civis, revogação de liberdades políticas, revogação de direito à privacidade, dentre outras coisas. É isso que vocês queriam. Mas parece que o bolsonarismo inventou uma forma de novilíngua, como a história do George Orwell. Antes a gente achava que só a esquerda tinha essa novilíngua, agora nós temos a direita falando de liberdade querendo ditadura. Parece aquela frase do Partido do Grande Irmão que afirmava: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. É isso que vocês fazem. Você, camarada, anônimo, covarde, além de covarde, você é mentiroso. Você é um completo mentiroso. E vem falar de liberdade. Você foi na porta do quartel pedir liberdade, com tropa na rua, pedindo estado de defesa, estado de sítio, revogando as liberdades do povo brasileiro, por conta de uma argumentação fraudulenta
de uma fraude eleitoral que não existia e que o próprio Bolsonaro, intramuros, e não somente o Bolsonaro, os bolsonaristas reconheciam, sabiam que não havia provas de fraude eleitoral e mesmo assim espalharam essa mentira para dar esse golpe e que só não aconteceu porque o exército não apoiou? Então você precisa falsear a realidade? Cara, você é um sujeito muito desprezível. Eu raramente conheci pessoas tão miseráveis espiritualmente como você. Mas vamos lá. Liberdade de não ser oprimido injustamente é parte do bem comum. Interessante que quando você foi lá no quartel pedir golpe de Estado, você não pensou em liberdade coisa nenhuma. Você pensou em fuder os inimigos no melhor estilo Carl Schmitt, mas tudo bem. Coisa que a igreja quer e promove. A igreja não promove mentira, a igreja não promove calúnia, a igreja não promove destruição de reputação, a igreja não promove ditadura como você estava pedindo lá na porta do quartel. Mas vamos lá. E se para você a verdade é Cristo, aqueles que aceitavam morrer para evitar a tirania morriam pela verdade, e assim morriam pelo Cristo. Ah, aí chegamos num ponto, meu amigo. Chegamos num ponto. Eu espero ter força para morrer pela verdade. Sabe por quê? Porque o que eu estou falando aqui é verdade. A verdade é que você estava defendendo ditadura. Você estava defendendo o eu autorizo. Você estava defendendo o poder absoluto de um lunático. E você querendo envolver o país numa aventura de uma famíliazinha bastante suspeita e cujos elementos escusos não vou falar aqui, mas já são bastante conhecidos. Você estava defendendo ditadura. Não é nem o PT. Vocês adoram acusar o PT de defender ditadura, mas vocês são da mesma laia. Ou até piores, sabe por quê? Porque pelo menos o PT ainda tenta fingir simulacro de democracia. Vocês nem isso. Vocês se contradizem na cara dura. Vocês são tão caras de pau que, ao mesmo tempo que vocês falam liberdade, democracia, vocês estavam lá na porta do quartel pedindo golpe de Estado. Então por que aqueles pobres miseráveis de verde e amarelo, rezando para pneu, vendo discos voadores, caindo em alucinações coletivas da prisão do Alexandre de Moraes e assim sucessivamente, mentiras e mais mentiras sendo retroalimentadas para manter aquele pessoal na frente dos quartéis? Eu pergunto, por que eles estavam lá? Porque eles querem a intervenção do exército. E a intervenção do exército para quê? Para colocar o eu autorizo do ditadorzinho bananeiro que vocês sonhavam ter. Tal como no estilo Hugo Chávez. Então você não lutou porra nenhuma pela liberdade. Quem luta pela liberdade sou eu. Quem luta pela verdade sou eu. Eu não ganho porra nenhuma com isso. Não ganho nada. As monetizações são muito pequenas no meu canal. Tá bom? Tá? Não me equipare e não me nivele pela sua régua moral, porque você é uma pessoa muito baixa. Vamos lá. Se a verdade é Cristo, morriam pelo Cristo ainda que não soubessem. Mas você morre pelo Bolsonaro. Você se caga pelo Bolsonaro. Essa choradeira toda metendo Cristo no meio porque você é um blasfemo, vagabundo, na prática é porque você tem um outro objeto de idolatria. E não é pelo Messias Cristo, é pelo Messias Bolsonaro. É esse que é o problema. Vamos lá. A igreja defendia a ditadura quando convinha, aplicando o conceito de mal menor, e o Brasil foi exemplo. Agora você assumiu realmente que você quer uma ditadura com um mal menor. Tá, vamos lá. Se houvesse essa ditadura com um mal menor, como você está falando do Bolsonaro, eu estaria na cadeia. Eu tenho certeza disso. Eu não estaria falando aqui em público mal do bolsonarismo e mal do petismo. Eu não tenho medo de falar mal do petismo. Passei 20 anos falando mal do petismo. Passei 20 anos falando mal do PT. E mesmo que o PT queira regulamentar as redes sociais, queira impor censura, como de fato é o modus operandi deles, no entanto, ainda assim estou livre para falar certas coisas. Coisa que na sua ditadura não teria. Eu posso dizer, não, discordo de você. A ditadura que você prega não é o mal menor. Eu digo mais que o STF está sendo atacado pela Folha, está sendo atacado pelo Estadão, está sendo atacado pelo Elon Musk e muitos outros. Está tendo uma repercussão internacional por conta das ações do Supremo. E isso mostra que o Supremo, com todas as arbitrariedades, sem dúvida, ainda assim consegue ser um mal menor perto da ditadura que você estava pregando, calando a boca de todo mundo, destruindo reputações, quiçá, se não prendendo e matando.
Porque é isso que você está pregando. E eu digo isso não somente para você. Eu digo inclusive para meus colegas. Pessoas que ficam dizendo que, porque eu fui cúmplice do PT, coisa parecida. Meu filho, olha aqui para mim. Se aquela palhaçada que vocês defenderam na frente dos quartéis desse certo, e se eu fosse pra cadeia, vocês estariam comemorando. Isso mostra o grau de filha da puta que vocês são. O grau de canalha que vocês são. Vocês não têm amizade, vocês não têm respeito por ninguém. E eu vou dizer uma coisa. O governo Lula é uma droga. É um lixo. Dá-me vergonha pensar que um sujeito que saiu do presídio governe o país. Mas quem criou as condições para isso foram vocês. É uma somatória de canalices amadoras que acabaram o quê? Promovendo o PT. O PT, aos olhos de boa parte dos eleitores, pareceu mais razoável do que vocês. E quando vocês não admitiram a derrota, apelaram o quê? A histeria, apelaram a mentira, a difamação, a desinformação e inclusive até um golpe de Estado malogrado. E malogrado justamente porque o exército não aderiu a essa loucura. Aí ele bota assim: o que mudou em você principalmente? Graças a Deus, cara. Sabe por que eu mudo, cara? Eu mudo porque eu sempre busco a verdade. Eu não sou como você, uma pessoa engessada numa ideologia patota. Porque você é uma pessoa burra também, cara. Você é mentiroso e você é burro. Por que eu digo que você é mentiroso? Porque você nega fatos evidentes e públicos. Esse é o primeiro ponto. E você é burro porque um dos aspectos da pessoa burra é não aceitar a realidade. Mesmo que a realidade se mostre na cara, você precisa fantasiar uma realidade que não existe. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem inteligência. A não ser, evidentemente, que você seja desprovido de caráter. Acredito até que você seja mesmo. Vamos lá. Segundo, ele colocando: defender Bolsonaro não era um fim, mas um meio para se evitar um mal maior. Aí eu pergunto: que mal há num sujeito que entregou tudo para o mal maior? É isso que é interessante. Porque, vejam, a direita estava crescendo até 2019. E o Bolsonaro se ofereceu como uma espécie de liderança para esse movimento que de fato estava crescendo. O que ele fez? Ele destruiu tudo. Como é que isso pode ser um mal menor? Como é que um mal menor deu caos à volta do PT? Como é que pode ser mal menor algo que deu caos à volta do PT? Se você me explicar isso, eu agradeço. Porque na prática não foi mal menor coisa nenhuma. E isso sem prejuízo da tentativa de um golpe de Estado. Da tentativa de aparelhar o exército. Uma coisa que o PT jamais conseguiu fazer. Simples assim. Vamos lá, vamos lá. Mais ou menos como se aliar a Constantino. Eu não sei se é o Constantino Imperador ou o Rodrigo Constantino, Rodrigo Concurso Instantâneo. Mas, cara, você faz uma assimilação tão ridícula, tão capenga, tão vagabunda, cara. Tão vagabunda. Primeiro porque Constantino não é nem Bolsonaro. Comparar Constantino e Bolsonaro é uma sacanagem a Constantino, é uma sacanagem com a Igreja Católica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: qual foi o ganho que o Brasil teve com Bolsonaro? Eu não vejo nenhum ganho. Eu vejo simplesmente uma entrega total para que o PT volte ao poder. E o cara, além de entregar tudo que o PT quer, ainda dá o pretexto que o PT quer. É isso que ele faz sempre. Eu não entendo essa tentativa. Isso é uma idolatria, cara. Você é tão burro assim. Eu te mostro os fatos e você fica aí insistindo, apelando a Deus, apelando à Igreja Católica, apelando ao bem comum. Vai se fuder, cara. A coisa é tão louca que você está escrevendo, é tão louca, é tão desproporcional os fatos, que realmente, eu já reitero aqui: ou você é esquizofrênico, você é maluco mesmo, ou você é mau caráter. Não tem outra escapatória. Vamos lá, vamos lá. Não é possível que não entenda isso. Cara, eu quero saber o seguinte: se hoje estivéssemos numa ditadura em que houvesse censura da liberdade de imprensa, em que houvesse perseguição política, até violência política, você acha isso que é um mal menor se comparado a um petismo que está, apesar dos seus aspectos extremamente corruptos, apesar das suas tentativas de arbitrariedade, mas ainda assim tem a resistência do Centrão, né? Porque, querendo ou não, o Centrão, tudo bem, quer mamar nas tetas do Estado, mas não deixa o PT fazer tudo o que quer. Eu acho que é uma diferença. Você não percebe isso porque você é muito burro também.
Muitas vezes esse pessoal mau caráter também é burro, não sabe porra nenhuma de política. Vamos lá. O PT governa num sistema de coalizão de partidos, entre os quais os partidos majoritários são os partidos centrão. E esses partidos do centrão, apesar de mamarem nas tetas do Estado, fazer as falcatruas deles, eles não deixam o PT fazer o que quer. Eles só deixam o PT fazer aquilo que convém a eles. Então há um sistema de equilíbrio de poderes ali que pode se quebrar a qualquer momento. O mesmo se pode aplicar ao STF. O STF está abusando do poder? Está. E eu pergunto, o que essa sua oposição está fazendo contra eles? Nada. O Flávio Bolsonaro já falou, não vamos fazer nada. Então engole. Então chupa. Chupa, meu filho. Então não me venha com esse papo de dizer que vocês são oposição de alguma coisa. Vocês são oposição dentro de certa conveniência, porque vocês têm que manter as aparências de oposição. É assim que vocês ganham voto. Mas na prática, na hora do pega pra capar, vocês recuam, meu. Vocês são assim. Então quer dizer, você acredita, né? Você acredita que o Bolsonaro é necessariamente um mal menor? Ou se evitaria um mal maior? Sim, que mal maior nós teríamos evitado? Se hoje realmente esse golpe vingasse, repito, para não ser redundante, o que aconteceria com o Brasil? O Brasil ficaria isolado na seara internacional, o Brasil teria uma grande crise econômica, o Brasil teria um problema sério com a liberdade de expressão, de uma forma talvez muito mais grave, porque iria ter exército, força militar, restrição das liberdades civis e políticas, porque estado de sítio e estado de defesa, é só vocês lerem a Constituição, o que significa isso. Se você não é inteligente para isso, meu amigo, eu não posso fazer nada. Realmente, você não tem jeito. Mas vamos lá. Ou vai focar no que um semiletrado leitor pensava sobre ele. Bom, você é um semiletrado. Você é tão semiletrado que você não vê os fatos, meu filho. Vamos lá. Algum dia Bolsonaro foi o candidato dos sonhos do Olavo de Carvalho, que sempre dava umas piscadas de olho para o Ciro Gomes, nacionalista que conhece o Brasil e que poderia fazer uma política antiglobalista, soberanista, como o Olavo imaginava. Ah, cara, sinceramente, para mim é tudo safado, tudo pilantra. Eu não acredito em político brasileiro. Eu não acredito no patriotismo nem do brasileiro. Acho o patriotismo muito fajuto. É o patriotismo em que o Bolsonaro faz continência para a bandeira americana e para o Estado de Israel. Já começa por aí. O outro é o patriotismo chinês. Eu não conheço nenhum patriota político da atualidade. Não conheço nenhum. E eu ouso dizer que ainda sou mais patriota do que todos eles. Mas vamos lá. Terceiro, ele colocou aqui. Se você critica a tirania de Moraes e do STF no geral, por que bradar contra quem simplesmente cogitou que medidas enérgicas fossem tomadas contra isso? Cogitou como? Boicotando a Lava Jato? Boicotando a Lava Toga? Boicotando a votação sobre veto de decisões monocráticas do STF? Gente que fez acordo por baixo dos panos com Toffoli e com todo esse pessoal aí? É isso que você chama que cogitar? Você acha que o mero fato de alguém dizer que é contra alguma coisa necessariamente torna alguém contra alguma coisa? Meu filho, analise os fatos, não analise aquilo que se fala. O Bolsonaro não tem que ser analisado pelo que ele diz. Ele tem que ser analisado pelo que ele fez. Você não sabe a diferença, não? Ou alguém vai dizer que a beisola do OnlyFans é uma mulher casta. Oh, meu filho, como é que você é tão burro esse nível? Mas vamos lá, besteira. Só pode ficar olhando agora e sua defesa de Salazar e Franco. Eu não entendi nada, cara. Eu não entendi o que o Bolsonaro tem a ver com o Salazar e com o franquismo. Porque são situações históricas completamente diferentes e são inclusive personalidades diferentes. Primeiro que Franco e Salazar, com todos os aspectos positivos ou negativos dos regimes que houve em Portugal e Espanha, não são o Bolsonaro. Além de você ser uma besta do ponto de vista político, você é uma besta histórica. Não compare um sujeito completamente desprovido de caráter como Bolsonaro com Franco e Salazar. São três universos e três personalidades muito distintas. Eu não vou nem responder para você, porque eu sei que você é um ignorante de história. Mas vamos lá, besteira. Quarto, sem Bolsonaro, haveria no máximo Meirelles oferecendo alguma estabilidade econômica e endossando todas as pautas que você odeia. Cara, as pautas LGBT, as pautas de esquerda estão aí até hoje. Onde o Bolsonaro derrotou pautas de esquerda, meu filho? Onde? Eu quero saber onde ele derrotou certas pautas de esquerda. Onde?
Nós temos o risco da legalização da interrupção da gravidez. Ele não mudou absolutamente nada com relação ao direito de família. Não fez absolutamente nada. Onde o Bolsonaro, de alguma forma, serve como ameaça ao establishment, o woke ou coisa parecida. Ele não serve para nada, ele serve para gritar contra isso, aquilo, porque ele não gosta de gay, não gosta disso. É só isso que ele fala, cara, é só um bafafá. Na prática, o PT tem grande chance de impor as agendas que sempre quis, sem qualquer tipo de resistência. Com essa oposição que vota no Zanin, vota no advogado do Lula para o ministro Supremo, e não faz absolutamente nada contra o Flávio Dino. Pelo contrário, tem medo até mesmo de confrontá-lo, porque evidentemente o Flávio Dino no STF é uma ameaça contra eles. É isso que funciona a política. Eu acho que você acredita muito na história da carochinha, mas vamos lá, besteira. Olha o Cabo Daciolo. Cara, você acha que um sujeito, um palhaço como o Cabo Daciolo faz diferença na política? Vamos lá. Seu estado mental é lamentável. Cara, sabe o que eu acho mais interessante? É que eu vejo aqui um conjunto de verborragia e adjetivações, e na prática você não me mostra nenhum fato concreto e real. O único que tem um estado mental paralelo é você. Você tem um estado psiquiátrico realmente grave. Ou então de mitomania. Só pode. Mas é aquela história. Os bolsonaristas em geral vivem num mundinho de zap, num mundinho de círculo de fantasias, e a realidade está passando e eles não sabem de nada, né? Vamos lá. Um tímido herdará o reino dos céus? Eu retribuo a pergunta: um covarde como você herdará o reino dos céus? Você tem coragem de criticar o Bolsonaro quando ele está errado? Você tem coragem de criticar todas as políticas do Bolsonaro que favoreceram o PT? Tem? Ou você vai ficar aí que nem uma mula? Vai ficar que nem um gado, gritando, vamos lá. Só digo que da minha parte não movo mais um dedo por vocês. Ninguém pediu a sua ajuda, meu filho. Pelo contrário, você estava movendo o dedo para pedir ditadura para fuder a gente. É isso que você estava fazendo. Ninguém precisa de você, cara. Você é uma besta inútil que, se o Bolsonaro quiser descartar, vai descartar como ele descartou muita gente. Ele descartou todos os aliados dele. Foi por isso que ele perdeu apoio. Porque, na verdade, vocês não sonham com um político que tem compromisso com o povo. Vocês sonham com um Führer que tem que ser obedecido a todo custo, não importa como. É isso que vocês sonham. Sabe por quê? Porque vocês não têm personalidade. Vocês não têm autoestima. Nem como cidadão vocês têm personalidade e autoestima. Tudo que vocês querem realmente é ser um cabresto. Neste ponto, vocês não são diferentes dos militantes do PT. Já reiterei aqui várias vezes, estou sendo até repetitivo. Mas é isso, vamos lá. Nem Bergoglio liga para a igreja romana, quanto mais eu. Tá, o que tem a ver a igreja de Roma com a crítica de um paspalho que você defende e que entregou tudo para o PT? O que tem a ver uma coisa com outra? A confusão mental é tão grande que o cara mistura alhos com bugalhos, mas vamos lá. Por mim, que Alexandre de Moraes vá para cima. Cara, se hoje o Alexandre de Moraes vai para cima, é porque o Flávio Bolsonaro está dizendo: não quero impeachment do Alexandre de Moraes. Pergunte para ele. Vai lá. Quando havia uma força política necessária para debelar os abusos do Supremo, o único voto que faltava para a CPI da Lava Toga era o voto do senador Flávio Bolsonaro. Vai se informar, seu burro. Vai se informar, seu estúpido. Vamos lá. E vá pensando que Deus vai ficar do seu lado quando você seguir nessa. Graças a Deus, eu busco a verdade, ao contrário de você. Se pagarmos um preço para isso, nós estamos pagando. Cara, sabe o que mais me dá nojo de você? É você usar o nome de Deus em vão, cara. No fundo, esse tipo de verborragia, de querer misturar religião para defender uma turminha de fanáticos, só mostra realmente que você tem uma deficiência muito grande de caráter e de espiritualidade. Eu acho que Deus não tem nada a ver com isso. Eu acho que nós não temos que meter Deus nisso. Se nós temos que simplesmente assumir a responsabilidade pelo que nós falamos e pelo que nós fazemos. É simples. E no meu entender, no meu humilde entendimento,
Graças a Deus eu busco a verdade. Eu não busco a ideologia, eu não busco paixão política, eu não busco porra nenhuma que você está buscando aí, porque você é um desesperado, um pobre coitado, um merda. É isso que eu posso dizer de você. É isso que eu posso dizer. Você é um merda. Você é um idiota. Então faça o seguinte, antes de você falar de Deus, de, sei lá, de igreja católica, de martírio, coisas que não tem nada a ver, tenta provar que eu estou errado. É simples. Prova que eu estou errado, porra. Diga, olha, está errado que não houve uma tentativa de golpe de Estado. Tudo bem, se não houve tentativa de golpe de Estado, então vá refutar a Polícia Federal. Vá lá. Vá lá refutar o inquérito da Polícia Federal. Vá refutar os depoimentos do Mauro Cid. Vá refutar os inúmeros outros depoimentos, interceptações telefônicas, etc. Tenta, cara. Tenta. Vai lá, porra. Você não é advogado fodão? Vai lá, porra. Aí aqui, ó. Aguardando o bloco, porque dizer que alguém não aguenta a crítica é fácil. Difícil é ser criticado e manter a postura. É aquela história, esse cara não aguenta a crítica ao Bolsonaro e fica aí se remoendo, falando de Deus, querendo falar de martírio, de perseguição contra a igreja católica, blá 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 e etc. Como se o Bolsonaro fosse simpático à igreja católica. E na verdade não foi simpático porra nenhuma. É um baita de um escroto. Vocês acham mesmo que a igreja católica não poderia sofrer perseguição numa ditadura? Já que há muitos católicos que não são bolsonaristas? Evidentemente que sim. Então, querer agora demonizar o PT ou usar o PT como um alter ego para justificar todas as barbaridades que o Bolsonaro fez é uma forma de vocês fugirem da responsabilidade pelo que vocês fizeram. Mas não sejam canalhas, sejam homens. Assumam o que vocês fazem, pô. Assumam que vocês são os escrotos. Assumam as patifarias que vocês fizeram. Fica melhor. Pelo menos o PT, no que tange as safadezas, pilantragens, nós sabemos que eles não valem nada. Mas vocês não, vocês ainda fingem com uma estampa, né? Uma estampa. Vocês nesse ponto são muito parecidos com o PT na época em que, lá por volta de 1994, 95, tinha esse moralismo, né? Contra a corrupção, contra aquela coisa e tal. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Só que, claro, a linguagem era de esquerda e você tem uma linguagem de direita, uma linguagem liberal conservadora. Mas é tudo patifaria do mesmo jeito. Meus amigos, é o seguinte, a gente tem que tirar uma seguinte conclusão, uma conclusão essencial, que na prática nós estamos nos acercando de uma oposição que é fajuta, que está mais preocupada com seus próprios interesses, e que esses bolsonaristas parece que perderam a noção da realidade. Simples assim. A mentira essencial da oposição é achar que existe oposição. Então, meus amigos, um grande abraço.